Olá pessoal, meu nome é Gustavo Caetano e essa é a videoaula da quarta lição da certificação Microsoft 98375 Fundamentos Básicos do HTML e CSS. Bom, essa lição tem como título Noções Básicas sobre CSS, Fluxo de Conteúdo, Posicionamento e Definição de Estilos. Então a gente vai começar a ver como funciona o CSS dentro do HTML. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o CSS ele faz parte da família HTML, então ele é uma espécie de extensão do HTML. Então aí existe aí a apresentação versus conteúdo, né? O conteúdo é o que a gente vê, então existe o conteúdo, que são imagens, são textos, são elementos, e existe a apresentação, que é a forma como esse conteúdo ele é apresentado para o usuário. Então, um texto ele pode ser apresentado tendo uma fonte específica, um tratamento específico, uma cor, se é negrito, se é itálico, enfim. O conteúdo do texto ele é o mesmo, mas a apresentação varia. Essa apresentação variando, né, essa formas diferentes de apresentar o mesmo conteúdo, a gente utiliza em elementos CSS. Então aí, conteúdos são as palavras e as imagens em um documento HTML. A apresentação é um conceito relacionado a estilos e a aparência de palavras e imagens em um documento HTML. Então, a forma como essas palavras, texto e essas imagens são tratados, né, que fazem parte da apresentação, né, a forma como o conteúdo está sendo apresentado. O conteúdo é gerenciado como HTML e modelado como CSS. A gente vai ver nessa aula que existem essas duas formas, você colocar estilo direto no seu arquivo HTML ou você ter um arquivo externo CSS com todas as suas configurações de apresentação. E a separação entre HTML e CSS geralmente significa manter estilo CSS em um arquivo separado do arquivo HTML. Então foi o que eu falei, a gente vai ver que existe essas duas possibilidades. Você colocar estilo direto no HTML ou ter um arquivo externo com as configurações CSS. Aqui a gente vê um pequeno exemplo do que eu disse, né? A gente tem o conteúdo e a apresentação. Então, o conteúdo dessas duas telas é o mesmo, ou seja, o mesmo texto nas duas telas. Porém, essa tela primeira aqui, ela tem uma apresentação diferente da apresentação dessa tela. Por quê? Essa tela tem apresentação com elementos CSS. Então, por exemplo, a gente tem aqui o título, um título H1, com uma fonte diferente dessa daqui. A gente tem um subtítulo aqui numa outra cor. A gente tem essa frase aqui justificada, aqui está alinhada à esquerda, enfim. O conteúdo é o mesmo, mas a apresentação é diferente. Então o CSS trata disso, a forma como a gente apresenta o conteúdo para o nosso usuário. CSS é uma palavra, é uma sigla em inglês, que quer dizer folhas de estilo em cascata, ou seja, uma sequência de estilos que vai mudar a apresentação do nosso conteúdo. É uma sequência de regras. CSS3 é a versão preliminar mais recente, correspondendo a HTML5. Então, quando a gente utilizar HTML5, nós vamos utilizar CSS3. E a CSS3 é compatível com versões anteriores da especificação CSS. O vínculo entre HTML e CSS a gente faz através do elemento link, né, através dessa tag, dessa marcação aqui. Então, dentro do nosso arquivo HTML, a gente vai colocar essa marcação link para poder referenciar qual é o arquivo externo CSS que a gente vai estar utilizando. Você pode referenciar mais de um arquivo CSS em uma página HTML, né, quantos você achar necessário. E aí está um exemplo dessa marcação. Então aqui a gente tem a marcação link, o href para poder colocar onde que o nosso arquivo está. E aqui um arquivo externo, filename.css. Assim como a gente tem o arquivo .html, que é a nossa página principal, agora a gente vai ter também a possibilidade de criar um arquivo .css. Então isso aqui é um estilo, né, uma forma de você criar uma referência entre um arquivo HTML e CSS. Para projetos simples é possível usar a marca style para incluir estilos em um documento HTML. Então você pode ter essas duas formas, de você colocar um arquivo CSS externo
e você referenciar aqui no seu HTML, ou você utilizar, se for uma coisa mais simples, né, uma coisa pequena, você pode também utilizar a marcação style, que vai ser a mesma coisa, o resultado vai ser o mesmo. A gente vai ver as duas formas diferentes aí. Seletor e declaração CSS. Bom, o seletor é geralmente o elemento HTML que você deseja modelar. Então aqui, por exemplo, um exemplo do seletor é o P, né, se a gente quisesse criar um parágrafo, né, por exemplo. E a declaração é o estilo de um seletor específico. Uma declaração tem uma propriedade, que é um atributo de estilo e um valor. Então, se a gente está utilizando o P aqui de parágrafo como um seletor, a declaração a gente vai ter, por exemplo, aqui um atributo, uma propriedade chamada color, né, cor, e o valor dessa propriedade que vai ser brown, por exemplo, né, de marrom. Ou seja, tudo que estiver dentro desse seletor P aqui vai estar com a cor marrom. É assim que a gente declara, faz a nomenclatura, assim, como é que a gente escreve no arquivo CSS. Dentro de chaves também, muito importante, onde começa e onde termina, e no final um ponto e vírgula. Vamos ver na prática agora como é que a gente cria um arquivo externo de CSS, né? Então aqui está o nosso projeto, com as pastas aqui do lado. Essa daqui é um projeto, uma página HTML, então a gente tem aqui projeto.html. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um outro agora. Então a gente vai em File aqui, vou criar um novo arquivo. Vou salvar esse arquivo, então Ctrl S. Vou salvar esse arquivo como estilo.css na minha pastinha do meu projeto aqui, na pasta raiz, junto com a página HTML. Então salvei. O Sublime Text ele já vai entender que é do tipo .css, então ele já cria aqui para mim, automaticamente ele já entende que é um arquivo CSS. E aqui eu vou construir o meu arquivo CSS junto do meu projeto. Bom, para eu fazer agora esse link, o que eu faço? Então aqui dentro do head, que é o meu cabeçalho, eu coloquei lá o meta char7 UTF-8, o título, introdução ao CSS, e depois eu vou colocar então aquela marcação, aquela tag de link. Então eu vou link, eu dou um enter, ele já vai criar para mim todo o texto. E aí o que eu vou precisar fazer? Aqui no href eu vou colocar qual que é, onde está o local, né? Qual que é o arquivo que eu quero que seja o meu CSS. Então eu vou colocar estilo.css. Pronto. Esse estilo.css aqui vai ser o meu arquivo que está aqui aberto. Essa é a forma como a gente consegue fazer o link aí, né? Então eu consigo de maneira simples utilizar o que eu colocar aqui nesse arquivo .css no meu .html. Bom, vamos começar a brincar então um pouquinho com CSS. Então como é que a gente vai fazer? Aqui no arquivo CSS a gente vai utilizar hashtag, eu vou colocar um nome título, por exemplo. Vou abrir chaves, ele já abre e fecha para mim. E aí o que eu colocar aqui vão ser algumas propriedades. Então vou colocar aqui a fonte, fonte family vai ser Arial. Vou colocar aqui o tamanho da fonte vai ser 30 pixels, são bem grande. E a cor da fonte vai ser vermelho. Pronto, salvei o arquivo. Então, esse daqui é o meu arquivo CSS. O que eu estou falando? Toda vez que o meu arquivo HTML chamar o título, ele vai executar esse scriptzinho aqui. Ó. Então, a fonte vai ser Arial, o tamanho da fonte vai ser 30 pixels e vai ser de cor vermelha. Então, como é que eu chamo esse arquivo? Agora, a gente volta aqui para o projeto.html, eu vou aqui no body, vou criar um parágrafo, vou colocar um P aqui. Dentro desse P, eu vou criar um ID, que vai identificar esse P. Aí esse ID, o que eu colocar aqui vai ser aquele hashtag que eu coloquei lá. Então eu vou chamar ele de título. E aqui eu coloco o texto. Então,
texto teste de CSS. Salvei, vou executar aqui no meu browser e aí está. Então o texto, o tamanho na fonte 20 pixels, fonte do tipo Arial e de cor vermelha. É isso que acontece quando a gente utiliza CSS. Então aqui voltando um pouquinho só para a gente entender o que foi feito. Então aqui em cima no meu cabeçalho, no head, eu coloquei um link, eu criei um link, né, uma marcação link, onde eu falo que essa página HTML vai usar uma página CSS externa, que no caso chama estilo.css, que é esse arquivo aqui. Então nesse arquivo eu coloquei hashtag título. Então quando eu chamar no meu arquivo HTML título, vai executar esse script aqui. E foi isso que eu fiz. Então aqui dentro do parágrafo, do P, coloquei um ID, chamei de título. Então o que acontece? Esse título aqui ele vai executar esse scriptzinho. Então ele vai ser a fonte Arial, vai ter 30 pixels de altura, de tamanho, e a cor vai ser vermelha. É isso que a gente consegue fazer com CSS. Então esse arquivo CSS aqui eu coloco tudo que eu quero e aqui eu só chamo. Então diminui aqui o tamanho do meu código, né? Não preciso colocar todas aquelas linhas lá, eu coloco no arquivo externo. Então toda vez que eu precisar de um arquivo aqui por exemplo, colocar alguma coisa que eu não quero que seja daquele estilo, então toda vez que eu precisar de um título que seja daquele jeito, então eu coloco ID, título, e eu coloco o texto que eu quiser aqui, título. Então salvei, vou abrir aqui. Então tá aí. Então esse título aqui está usando a propriedade CSS, que eu chamei aqui de título. Esse parágrafo aqui não, então por isso que está da forma natural. E esse daqui eu também chamei de título. Chamei o título, então ele também executou o meu CSS. A gente consegue trabalhar bastante essa questão de fontes aqui com CSS. Então aqui no caso eu usei a propriedade fonte family, né, o Arial. Arial é uma fonte padrão, todo browser tem essa fonte, então existem as fontes padrão. E também você consegue usar uma fonte externa, qualquer que você queira. Então existe uma maneira diferente aí para fazer. Então para isso você precisa criar uma regra dentro do seu arquivo CSS. Então vamos criar uma regra aqui, eu vou criar na frente. Para criar uma regra a gente começa com arroba. Então para colocar uma fonte externa, né, de um site externo ou de um download que você tenha feito, então aqui no caso eu fiz o download de uma fonte, eu criei a pastinha aqui no meu projeto, então chamei a pastinha de fontes e coloquei a fonte aqui dentro, então a fonte da Coca-Cola, coca-cola.ttf, baixei essa fonte, coloquei aqui, então eu vou colocar essa fonte para ser executada no meu arquivo HTML aqui. Então para isso eu preciso criar essa fonte, né, e dar a referência para essa fonte. Então para isso a gente utiliza a regra fonte-face. Essa regra é para você criar essa fonte externa. Então como é que a gente vai falar? Então mesma coisa dessa parte aqui de baixo, né, o fonte family. Então qual que vai ser a fonte family? Vou colocar fonte family. E aí eu vou poder criar um nome que eu quiser aqui. Então eu vou chamar de fonte Coca. Minha fonte Coca. E aí eu vou dizer para o meu arquivo CSS aqui, vou dizer aqui onde está. Então para isso é o src, né, de search, eu vou fazer a procura, 2 pontos, né, eu vou colocar o valor. E aí no valor eu vou colocar o URL, que vai ser o endereço de onde está. Então, abriu, fechou, parênteses, vou colocar 2 aspas aqui também. E aqui dentro eu vou colocar onde está. Então onde está? Pastinha fontes, barra, e aí o nome da minha fonte lá, que é coca-cola.ttf. Então essa é a minha fonte. Aí aqui, ó, ao invés de usar Arial, eu vou colocar o nome da fonte que eu coloquei aqui, que eu criei. Então vai ser fonte Coca. Salvei.
vou aqui para o meu arquivo e está lá, fonte Coca, né? Eu consegui usar outro tipo de fonte aqui, mesma coisa. Onde está que esse título vai ser executado aquele script, que no caso é esse daqui, só que eu criei uma regrinha dentro desse arquivo CSS, onde eu criei uma fonte externa. Você pode fazer isso com qualquer fonte, só baixar um TTF ou outras extensões também de fonte. Você especifica aqui onde está a sua fonte, então aí é só utilizar. Então se a gente colocar aqui o texto, né, mais bonitinho lá, escrever Coca-Cola e fica bacana, Coca-Cola. Salvei, foi para cá. Eu vou aumentar o tamanho da fonte aqui, em vez de 30, eu vou colocar 100, para ficar grande, para a gente ver bacana aqui, ó. Tá aí a fonte da Coca-Cola, que é a fonte que a gente criou. Então é possível fazer isso também com arquivo CSS externo, é bem bacana. Também é possível fazer esses códigos CSS aqui diretamente no HTML. Então vou mostrar para vocês aqui como é que a gente faz. Vou apagar esses parágrafos aqui, vou colocar um parágrafo, vou colocar lista de comidas. Vou criar uma lista não ordenada. Dentro dessa lista não ordenada, eu vou colocar elementos. Então, vou colocar ele coxinha, mais um lanche, opa, mais um sorvete. Então tá aí, criei essa listinha, salvei, vou executar aqui isso para mostrar. Então tá aí, ó, lista de comidas e 3 elementos aí na minha lista não ordenada. Bom, eu não vou usar mais então esse arquivo externo aqui, então eu já posso excluir esse link aqui. E eu vou usar, mas eu quero usar CSS nele. Então como é que eu faço? Então existe a tag chamada style. Escreveu style, deu enter, ele já vai completar para você automaticamente aqui, ó. Então, style, type, text barra CSS, ou seja, está me dizendo que vai ser um estilo do tipo CSS. E eu vou colocar aqui os valores dentro dessa tag style, que fica dentro do cabeçalho, dentro do head aqui. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de ser uma lista não ordenada um embaixo do outro, eu vou colocar um do lado do outro dentro de caixinhas, assim, que é bem comum a gente encontrar aí dentro dos sites. Para isso eu vou precisar usar estilo aqui, né? Eu vou precisar usar CSS. Bom, para poder utilizar CSS, eu vou chamar esse estilo de... Sempre começa com ponto. Então, vou colocar ponto, barra, é o nome que eu quis criar aqui. LI, porque é a lista, né, que eu quero. Então, onde eu tenho elemento de lista, eu vou executar um código CSS. Então, vou abrir chaves aqui, ele já cria para mim, abre e fecha. E aqui dentro eu vou colocar os elementos que eu quero, que onde tenha lista, então elementos listados, né, ou seja, esses 3 elementos aqui, vai executar esse código que eu vou criar aqui agora. Então a primeira coisa, eu vou colocar o elemento display.inline, ou seja, eu quero que seja exibido em linha, então um do lado do outro, não um embaixo do outro. Vou colocar também que eu quero que a cor de fundo dessas caixinhas seja, vou colocar vermelho, vou colocar red. A borda, no border, quero que seja 1 pixel, para não ficar muito grande. A margem seja de 3 pixels, então vai ser o texto e vai ficar uma borda a mais, né? Não vai ser do tamanho certinho do texto. E, bom, só isso. Ah, sim, eu vou colocar mais um aqui. Vou colocar um padding, que é o espaçamento de
.6m. Bom, agora para poder eu chamar esse ponto barra aqui, aí eu vou ter que colocar aqui na minha lista na ordenada. Então eu vou colocar, ao invés de ID, no caso eu vou criar uma classe e aí eu vou chamar de barra. Que o que é isso? Eu estou chamando os elementos que estão aqui no meu estilo. Agora eu salvei, vou aqui e aí tá ali, ó. Ele criou para mim, executou o estilo que eu criei aqui em cima na tag style. Eu posso trocar aqui, de repente, o padding aqui também, eu posso colocar em pixels também. Então, colocar lá 10 pixels. E aí brincar, ver o que acontece. Bem legal fazer essa... Vou colocar 30 aqui, vamos ver. Então, você mexer aqui também e ver o que acontece e tal, é bem bacana. Então, esse é um exemplo, né, de que você consegue tanto usar um arquivo externo CSS, quanto colocar no próprio arquivo HTML aqui uma tag style e criar aqui um código CSS. Então vai de cada um, né? Quando você tem uma coisa simples, você já pode colocar direto aqui no seu HTML. Mas se é muita coisa, se você tem muita coisa, então é preferível colocar de repente num arquivo externo CSS, para não ficar tão poluído o seu código HTML. Existe um conceito legal também, que é o posicionamento flutuante e o posicionamento absoluto. Qual que é a diferença entre eles aí? Bom, o posicionamento flutuante é útil quando um layout está em colunas, pelo menos em parte. Flutuar um elemento é fazer com que ele se mova o tanto quanto possível para a direita ou esquerda, e o texto é quebrado em torno do elemento. É igual quando a gente trabalha com imagem no Word, né? A gente usa flutuante, então se eu quisesse colocar, por exemplo, aqui uma imagem no meio, o texto ficar em volta da imagem automaticamente, né? Ele flutua de acordo com os elementos que eu tenho na minha página. E o posicionamento absoluto é aquele que você coloca, ele fica fixo e não muda de jeito nenhum. Então lá, mais preciso e usa uma colocação geométrica. Então essas duas aí, flutuante, ele fica realmente flutuando, aí se adaptando ao texto, os elementos da página, e o absoluto ele fica estático, né, parado ali, fixo. Eu vou mostrar aqui para vocês então como é que a gente faz um arquivo de posicionamento flutuante. Vou apagar o que a gente fez aqui do style, vou manter o style, porque a gente vai utilizar o style aqui. Vou fazer o exemplo das colunas aí. Então a gente vai ter hashtag coluna 1. A coluna 1 vai ter float left, ou seja, eu vou colocar, o texto vai ser alinhado à esquerda, o quadrinho vai ter a largura de 100 pixels e vai ter o background color, aí, o plano de fundo da cor azul. Vou colocar blue aqui. E vou criar uma outra coluna. Então, com hashtag coluna 2. Abriu e fechou chave. Vou colocar a mesma coisa, então float, também alinhado à esquerda, left, largura, vou colocar um pouquinho menor aí, vou colocar metade, 50 pixels, e o background color yellow. Vou aqui no meu body, vou criar um título aqui, exemplo de posicionamento flutuante. Depois eu vou colocar um P, um parágrafo. Aí nesse parágrafo eu vou chamar de ID. E aí essa daqui vai ser a coluna 1. Vai utilizar esse scriptzinho aqui da coluna 1. Eu vou colocar aqui um texto. Vou colocar outro parágrafo.
também de ID, e aí eu vou colocar a coluna 2, texto. Vou encher aqui só para não ficar vazio. Beleza, salvei. Vamos ver como é que ficou aqui. Então tá aí, ó. Texto de posicionamento flutuante. Então eu tenho duas colunas, né? Então uma coluna que eu coloquei aqui que ia ser alinhada à esquerda com um tamanho de 100 pixels. Então se eu mudasse aqui para 200 pixels, por exemplo, ele vai ficar maior. Ele ficou maior e se adaptou o texto aqui ao tamanho. Então isso que é o flutuante, ele cria de acordo com... Então lá, se eu colocar 300, aí ele vai ficar tudo numa linha só. Não, ainda não, tem que ser com 400. Salvei. Então, de acordo com o tamanho que eu coloco dessa coluna, o texto é flutuante porque ele vai se adaptando. Então, se eu colocar aqui 10 pixels, vai ficar bem curtinho, ele vai criar uma tripa lá. Então, ele se adapta ao tamanho. Mesma coisa aqui do amarelo, né? Então, se eu colocar aqui 50, mas se eu colocar 500, ele também vai se adaptar, mas sempre alinhado à esquerda. Então, aí um exemplo de posicionamento flutuante. Por isso aqui que a gente coloca o flutuante, a gente sempre especifica nesse float aqui, ó. Então ele vai flutuar para a esquerda, então ele se adapta ao tamanho, mas ele sempre está alinhado à esquerda. Se eu colocar aqui, se eu colocasse direita, aí ele fica do lado direito. E aí a gente tem o outro tipo, que é o tipo absoluto. Vamos ver como é que a gente faz aqui o absoluto. Eu vou continuar com o mesmo texto aqui, vou mudar só o conteúdo aqui das colunas. Então, vou apagar esse daqui. Aí eu vou colocar, ao invés de float, eu vou usar position. Position e aí absolute. Vai ser o posição absoluta. E vou colocar essa primeira coluna aqui também, o bottom. 100 pixels. Direita 100 pixels. E o background color é vermelho, vamos ver. Na coluna 2, eu vou deixar só o background aqui. Então salvei, vamos ver qual que é a diferença. Agora aqui, exemplo, posicionamento absoluto. Tá lá. O absoluto, o que ele fez aqui, ó? O absoluto é interessante o seguinte, a gente pode aumentar, diminuir aqui o tamanho do nosso browser. Como eu coloquei aqui o posicionamento desse aqui, que é o amarelo, do vermelho, desculpa. O vermelho, ele é absoluto, ou seja, ele é fixo aqui onde eu coloquei. Então, o que eu coloquei aqui, ó? O bottom é a distância do fim do meu browser aqui. Então, se eu diminuo o meu browser, ele continua com 100 pixels de distância. Então, independente. Então, ó, ele fica fixo. Tanto na parte de baixo, que é o bottom, quanto na parte da direita, que são 100 pixels, que é essa bordinha aqui, ó. Se eu for para lá ou para cá, vai continuar com 100 pixels. Por isso que a gente chama de absoluto, né? Ele fica fixo ali onde eu coloquei. O amarelo, como não tem nada, ele fica parado ali onde ele está. E aí ele fica como se fosse o outro flutuante. Então ele fica, aumenta, diminui, não tem nada, né? Mas o vermelho aqui ele tá como absoluto. Isso daí é bem útil, você consegue utilizar essas duas formas, né? O tanto posicionamento absoluto quanto o flutuante, dependendo aí da sua necessidade. Caixa delimitadora.
Uma caixa delimitadora é uma borda retangular em torno do conteúdo, um texto, uma imagem ou uma forma, que permite mover, girar ou dimensionar o conteúdo da caixa. A caixa delimitadora pode ser visível ou invisível. O que é essa caixa delimitadora? Quando você tem um quadrado, um retângulo, enfim, fixo, e aí se você quiser, você consegue colocar scroll, né, para poder abaixar ou subir, para poder ver os elementos que estão dentro dessa caixa, mas é um espaço fixo ali. A caixa delimitadora também traz esse conceito, que é o conceito de estouro, que é quando passa do tamanho, o texto, por exemplo, ele extrapola o tamanho da caixa delimitadora. Então lá, quando o elemento estoura a sua caixa delimitadora, e o estouro está definido para rolagem, né, o scroll, todo o conteúdo do elemento fica dentro da caixa e nenhuma parte do estouro aparece fora dela. Isso é chamado de estouro com rolagem. Então o texto fica dentro e aí aparece a barrinha lateral de scroll para você abaixar e subir para poder ver o conteúdo. O estouro visível é escrito sobre o conteúdo que o segue, ou seja, ele foge, ele extrapola, ele estoura a caixa delimitadora, então ele não fica com rolagem, ele fica um negócio por cima do outro. E o estouro oculto torna o estouro invisível. Então não tem rolagem e também não é visível. Então tudo que passou da caixa delimitadora fica invisível para o usuário. O estouro a gente vai utilizar a propriedade overflow, né, que é estouro, a tradução seria estouro, com esses valores aí, com scroll, para quando a gente vai querer usar a barrinha lateral para subir e descer, visível para aparecer ou não quando extrapola, e o hidden para esconder quando extrapola. Então vamos ver como é que a gente utiliza esses valores aí da propriedade overflow. Eu vou usar aqui a mesma estrutura aqui de parágrafos e tudo, só vou mudar aqui o texto aqui, exemplo de overflow, ou estouro, né? Overflow, a coluna 1, aí eu vou alterar aqui os elementos, eu vou colocar aqui, aí eu tenho que criar uma caixinha fixa, né? Então eu vou colocar que a largura dessa caixinha vai ser de 100 pixels. Vou colocar que a altura dela vai ser de 80 pixels. Vou colocar aqui, um fundo lá. Vai ser yellow, esse amarelo fundo. E eu vou usar o overflow scroll, que é o que eu quero que apareça com a barrinha lateral lá. Vou salvar, vamos ver como que vai ficar. Ali, ó. Essa segunda coluna aqui é só para a gente entender. Como eu usei o scroll, eu tenho um texto, vou aumentar o nosso texto aqui para poder ficar maior ali. Copiar, vamos aumentar um pouquinho, salvei. Tá aí. Usei a propriedade overflow scroll, aí ele criou. Então primeiro, vamos por partes. Primeira coisa, ele criou para mim aqui uma caixinha. Essa caixinha tem a largura de 100 pixels e a altura de 80 pixels. Então isso aqui fica fixo. Então se eu aumentar lá para 200 de largura e 100 de altura, ele vai adaptar. Então essa caixinha aqui ficou fixa. Coloquei o background color, né, o fundo dessa caixinha como amarelo. E usei overflow scroll. O que é isso? O estouro como sendo scroll. Então ficou maior o texto, então ele vai criar o scroll aqui para mim. Automaticamente. Então vou diminuir aqui a largura para 20. 20 é muito pouco. Vou colocar 100 aqui também. Aí ele adapta, né, a minha caixinha e aí ele cria o scroll. Essa é a propriedade quando eu utilizo o overflow scroll. Se eu for utilizar o overflow hidden, o que vai acontecer? Eu não tenho a barrinha lateral aqui, o meu scroll,
E o texto que ele estoura, aí eu não vejo. Então fica fixo e eu não consigo ver o texto que aparece aqui embaixo. Se eu uso o overflow visible, vai aparecer aí do lado de fora. Então ele fica com um texto que sobressai e fica uma coisa por cima da outra. Então nesse caso, evidentemente, o melhor que a gente consegue utilizar é o scroll, porque aí ele cria a barrinha aqui e eu consigo utilizar essa barrinha tranquilamente. Bom pessoal, essa foi a aula do quarto capítulo. Façam de novo os exercícios, estudem, utilizem os elementos que a gente trabalhou nessa aula, que foi o início de como a gente utiliza CSS, tanto com a tag style dentro do HTML ou usando um arquivo CSS externo. Valeu e até a próxima!